Buenas, pessoal do Caverna, tudo bom? Como vocês estão? Bom, hoje eu vou falar de um cara legal, mas antes de introduzir esse cara legal para vocês, eu preciso fazer alguns agradecimentos e alguns avisos. O primeiro aviso é que eu não consegui voltar a postar ainda no meu canal. Eu já tenho um vídeo pronto aqui para postar, já tá até salvo, mas não consigo, cara. O aviso ainda tá lá. Já apaguei o vídeo que deu problema e o aviso continua lá, então eu não sei o que tá dando, mas teremos que esperar, né? É triste, é ruim, mas fico feliz que o canal tá só crescendo, né? No começo do ano eu tinha uma meta, né, que era de 100 inscritos até o final do ano, quem sabe, né? Tá lá, não, vamos, vai dar. E eu fico muito feliz, cara, que eu já tô com quase 200, né? Então, olha só que legal, agradeço aí a todo mundo que tá ajudando, né? Então, se inscreva lá, né? Você quer ser, né, o centésimo segundo, sei lá como fala nessa ordem assim, 200, não sei, cara, como que fala. Se você souber aí, pode escrever aí nos comentários. Não faço a mínima ideia quando você fica em, sei lá, em 200, né, na colocação 200, como que fala. Mas bem, se você quiser ser isso aí, se inscreva lá, eu vou ficar muito feliz, cara. Vou ficar muito feliz mesmo, até porque, né, muito bom saber que eu estou crescendo cada vez mais, né, no meio aí da esgotosfera. Não é bom não, cara. Não é nem um pouco legal crescer nesse meio, mas tá bom. Fico feliz aí pela ajuda e pelo pessoal aí que continua se inscrevendo lá. Agora os agradecimentos, né? Agradecer aí também o pessoal do Caverna, pô, o pessoal que é inscrito aqui. Pô, todo o vídeo que eu posto aqui, cara, pega 300 views, pega, sei lá, 350 mais ou menos. Claro, view nunca importou, faço porque eu quero. Mas é bom, cara, você saber que tem alguém assistindo seu conteúdo, um pessoal que tá gostando. Então fico muito feliz aí por vocês, cara, que estão me ajudando e assistindo tudo que eu posto, cara. Vocês são fera demais. Também gostaria de agradecer a quem tá fazendo críticas construtivas, cara, porque a qualidade do programa tá só melhorando graças a vocês. Então, muito obrigado. Claro que vai melhorar até onde eu puder, né? Mas tá melhorando, fico feliz. Então, é isso aí. Hoje eu vou falar de um cara muito legal, né? Um cara assim, pô, que esse cara ele é demais, cara. Esse cara, eu acho que ele, eu realmente acho, cara, que tem pessoas na face da Terra que elas estão gravando um documentário de comédia escondido. Eu não sei se vocês sabem, mas o Joaquin Phoenix, aquele maluco que fez o Coringa, teve um tempo na carreira dele, né, que ele começou a virar um bad guy, tipo aqueles ator que usa droga, que sabe, aqueles caras que começam a ser uns babaca tal, começa a cagar dinheiro em carro de luxo tal, e todo mundo fica, mano, né, o Joaquin Phoenix, né, o cara era mó bom, o cara, pô, indicado ao Oscar lá, ele tinha feito aquele maluco lá que toca guitarra lá, que toca aquela música lá, mó legal, tinha feito aquele cara, pô, esse cara aí, o que aconteceu com ele, cara, né, não dá pra entender, né, o que aconteceu. Passou-se um tempo e descobriu que o Joaquin Phoenix, ele tava gravando um documentário, cara. Era um documentário, tipo, daqueles que pouca gente tinha noção, pouca gente sabia. E ele tava atuando, cara. Ele tava, tipo, fingindo que ele tava destruindo a carreira dele, mas era pro documentário, ele tava meio que atuando, entendeu? E aí era um documentário nessa pegada, de ator que se destrói, de personalidade famosa que se destrói, entendeu? E eu realmente acho que tem gente, cara, que também tá gravando desses documentários escondidos, cara. E esse cara, né, o menino Hunter, é um deles, cara. Esse Hunter é fera demais, cara. O Hunter nossa, esse cara ele é muito engraçado, esse cara. Ele é muito engraçado, ele é muito bom. Porque, ouvintes, você é filho do presidente, cara. Você é filho do presidente dos Estados Unidos, cara. Ó, se eu fosse filho do Bolsonaro, né, vou colocar aqui nível Brasil, cara, eu ia ser igualzinho o Renan Bolsonaro, que é o quarto lá, acho que é, né? É o Carlos Eduardo, o outro é Fábio, né? É, o Renan que é o mais novo. O Renanzinho lá, o Renan Bolsonaro. Cara, a vida do maluco pô, jogar um game, gravar umas stream. Aí o maluco comenta lá, e aí, Mito 2022? O cara, isso aí, Mito 2022. Mano, o cara tá pouco se lixando se o pai dele vai ser eleito ou não, cara. O cara já tem dinheiro, velho. O cara já tá bem, já tá numa boa, cara. Ele tá lá só jogando o game dele, fazendo umas stream, entendeu? Hora ou outra pinta uma mina assim nele, ele vai lá e pega, velho. O maluco grava live com o Breyer, velho. Imagina tu gravar uma live com o Breyer, velho.
O Breyer, cara, é um dos malucos assim mais demente da internet, cara. Mas eu consigo achar esse cara muito engraçado, cara, e muito bom ao mesmo tempo. Que realmente parece que ele tá emulando um personagem, cara. Chega a ser bizarro, cara, as coisas que ele fala. Então, cara, imagina tu ir lá gravar live com o Breyer, ser amigo do Breyer, sabe? Eu ia viver igualzinho o Renan Bolsonaro, cara. Uma vida de boa, assim, tipo, sem chamar muita atenção, sem aparecer em escândalo da mídia e tal. Essas vidas, assim, de boa. Nem ia me envolver em política, cara. O Renan Bolsonaro é o mais basic que tem dos três irmãos, cara. Que não se envolveu em política, não fez essas merda. E tá lá, velho, vivendo a vida dele, de boa. Entendeu? Esse cara, sim, tá certo. Agora o Hunter, ele não seguiu o exemplo do Renan. Até porque ele é mais velho, não teria como. O Hunter... é um imbecil completo, cara. Porque tudo que ele faz, ele fazia questão de colocar no notebook, cara. Gravar, velho. Qual que é o problema desse animal, velho? Por que você fica se gravando? Você tem demência, cara? Gravar uma vez ou outra, legal. Mas, pô, o cara fica se gravando fazendo umas coisas bizonhas. E é isso, cara, que não só vai afundar a vida do Hunter daqui pra frente, como também vai afundar a vida do pai dele, cara. O pai dele não vai se eleger, cara. Mas se o pai dele se eleger, cara, se eu fosse americano, eu nem ia mais votar, velho. Lá não é obrigatório mesmo, eu nem ia mais votar. Porque se o pai dele se eleger, cara, tá claro que o americano não tem controle nenhum sobre o poder de voto dele, ou sei lá o que. Ele não tem, cara. Quem vai decidir o presidente vai ser o sistema e pronto, entendeu? Então eu nem ia mais votar. Porque se esse cara se eleger depois de tudo isso, cara, eu não consigo entender mais nada, cara. A primeira eleição desse maluco já foi estranha. Imagina essa agora, cara. Mas tudo bem. Tá longe as eleições dos Estados Unidos ainda, né? Eu nem sei se vai ter eleição até lá, cara. Porque do jeito que tá indo as coisas, cara, capaz dos Estados Unidos, tipo, sucumbir, entendeu? Se implodir. Porque tá ficando uma merda lá, cara. Então, capaz de nem ter eleição. Mas tudo bem, né? Vamos falar do Hunter, né? Hunter Biden, né? O Hunter Biden, né? Pelo sobrenome deles, vocês já sabem que ele é filho do Joe Biden, né? É um cara muito legal. O Hunter é um cara, assim, muito top, né? Ele nasceu em 1972, cara. Mais precisamente... É 72 ou é... Não, é 70, olha só, ele é velho mesmo, hein? Ele nasceu em 4 de 2 de 1972. O cara, entendeu? Nasceu quase ali junto com meu pai, cara. Então, meu pai é velho também, né? Só tem velho, né? Mas ainda bem que meu pai não é igual ele. Senão eu tava lascado. Olha, senão eu já ia ter sido violado algumas vezes já. Tá, desculpa, essa piada foi meio pesada. Continuando, né? O Hunter, cara, ele nasceu nessa época, tal, anos 70, lá nos Estados Unidos, tal. Era um cara legal, tudo, né? Filho do Biden. Vivia uma vida, né, confortável, assim, até, né? O Biden, assim, sempre um cara, né? Vivia uma vida de boa. Só que aí, cara, em 72, né? Por isso que eu falei o ano de 72, aconteceu uma tragédia, cara, na vida do Hunter, cara. Que, pô, que merda, cara. Zoou tudo na vida do menino, cara. O que aconteceu? Ele tava num carro lá, né? Ele, a mãe dele, a irmã e o outro irmão dele. Eles estavam lá de boa, né? Andando de carro lá. Eu imagino que seja, sei lá, um motorista que estivesse dirigindo, tipo, sem ser o Biden, né? Não era ele que estava dirigindo o carro com a família. E aí, cara, tudo bem lá, o maluco de carro lá, os americanos tudo feliz, cantando música lá, tal, no carro. Caramba, mano, helicóptero. Bom, gente, tive que dar um corte, que passou um helicóptero rasando aqui. E aí atrapalhar o áudio, ia ficar meio cagado. Mas voltando, né, ao tema, né. Eles estavam lá no carro de boa, entendeu? Todo mundo lá curtindo as férias, tudo. Feliz, cantando música. E aí, cara, de repente, pá! Nossa, um caminhão, cara, ele passou por cima do carro, velho. Cagou o carro todo, velho. E aí você deve estar imaginando, putz, cara, que droga, então o Hunter morreu. Não, o Hunter não morreu, porque ele tá aqui. Não, só o Hunter e o irmão dele sobreviveram, cara, desse acidente, cara. Então, olha que cagada que deu, né? Olha que merda, né? E aí a mãe e a irmã dele foram de base, cara. Elas já eram, entendeu? E olha que pesado, cara. A irmã dele era criança mesmo. Ela era mais nova que o Hunter. Ela tinha, acho que 9 meses, alguma coisa assim. Onde eu tava lendo, 11 meses, alguma coisa assim. Então, cara, olha que cagado, velho. Olha que barra, né? E aí, cara, isso deve ter traumatizado o menino Hunter, né? Apesar dele ser novo, né? Isso aí traumatiza, né? Você vai crescer sem a mãe. E com o pai que ele tem,
Que inclusive mais pra frente vocês vão entender o porquê que esse cara deve ter sofrido para um grande cacete na infância dele. Então por isso que tem algumas coisas assim, cara, que eu não acho certo, mas eu entendo porque ele faz, cara. Porque tá no sangue, além de estar no sangue, cara, o maluco sofreu isso, então não tem o que fazer, né? Então eu imagino que a infância dele foi inteira, cara, sendo molestado pelo pai dele, sei lá, sendo tocado onde não deveria ser tocado, entendeu, cara? Deve ter sido uma infância de bosta, cara. Tanto é que aos 18 anos, pelo menos onde eu li, o menino Hunter, cara, ele já tava lá, cara, usando droga, cara. Já tava usando crack, velho. Crack. Cara, eu fico pensando, né? O crack lá dos Estados Unidos deve ser muito melhor do que aqui no Brasil, né? Porque pensa, o crack que eles devem fazer lá deve ser, cara, é igual Breaking Bad, cara. Já assistiram Breaking Bad, cara? É o seguinte, tem lá o Walter White lá, cara, e ele cozinha lá a meta azul, né? A metanfetamina azul lá. Cara, eu imagino que lá nos Estados Unidos o crack que eles ganham lá, que eles têm lá, deve ser muito melhor do que o nosso, cara. Deve ser feito nos laboratórios clandestinos aí, ferrado, cara. E ele que é filho do presidente ainda deve ter acesso ao melhor crack do mundo, cara. Sei lá, o crack mais top do mundo. Enquanto a gente aqui no Brasil, né? A gente, né? Como se eu usasse crack, né? Mas enquanto os cracudos lá da Cracolândia recebe o lixo do lixo, né? Recebe aquelas pedras de crack assim que são preta de tão merda que elas são, entendeu? As pedras que eu vi no vídeo, ele pesando, era branca, velho. Nunca vi pedra de crack branca, velho. Eu só tinha visto preta, então, sei lá. Eu acho que ele deve ter acesso às melhores drogas, assim, do mundo, entendeu? Feitas nos melhores laboratórios do mundo, né? E é isso que aconteceu, cara. Aos 18, o garotão Hunter, ele já tava tendo acesso ao crack, velho. Crack, vodka, tudo, cara. Tudo que você pode imaginar ele tava tendo acesso, cara. Então, o Hunterzão é um cara, né, cara top, né? Tava tendo acesso a tudo. E o Hunter, né, como um grande homem que ele começou a ter acesso, né, aos negócios. Começou né, estudou lá nas melhores escolas, né, tudo, né? O filho de político e tal. Estudou nas melhores escolas. Vixe, o cara era top. E aí, ele começou a trabalhar numa indústria. Pô, 22 segundos que eu vou acender a luz, vou dar um corte aqui que eu tô no escuro. Como é que eu vou ler as coisas que eu anotei no escuro? Opa, voltei. Então, aí o garotão Hunter, né, cara, ele, né, estudou pra cacete e tudo, e ele começou a se meter, né, nos negócios do pai, né, começou a entrar nas coisas do pai. E o Biden, ele é um cara bem metido lá na política da Ucrânia, né? Mais pra frente vocês vão entender isso aí, né? Porque que ele tá todo preocupado com a Ucrânia ultimamente. E aí ele colocou o filho dele lá, cara, né? O filho dele, ele chegou lá numa empresa chamada Burisma Holdings, cara, que é o nome, é bem difícil, mas ela é uma produtora de gás natural na Ucrânia, cara. Então, né? O gás, o tão, né? Falado gás ultimamente, né, que todo mundo tá falando desse gás. Então, ele foi trabalhar numa dessas, né, e o Biden era um dos conselheiros, né, o Hunter Biden era um dos conselheiros lá. Conselheiros? Nossa, conselheiros, é conselheiros que fala? Conselheiros, cara, eu não sei, hein, conselheiros, eu acho que eu falei certo agora. Conselheiros. Desculpa, ouvinte. É que deu aquela o famoso branco, cara, que dá e isso já era, velho. Bom, e o Hunter, ele era um conselheiro lá, cara, nessa empresa, cara. Ele ficava lá, tal, sentava com os caras, né? Ele é um dos caras grandes na empresa. Isso aí era por volta de... Cara, era por volta dos anos 2000, assim, mas já perto da virada, sabe, da década de 2000 para 2010, por aí, 2008. Essas coisas eu não anotei, que eu achei meio insignificante anotar todos esses anos, ia ser ruim para lembrar. Só que ele tava lá, cara, ele ficava lá pesado na empresa, tudo. E o Hunter, cara, né, o grande Hunter, chegou uma hora que ele caiu fora da empresa, cara. Ele caiu fora da empresa e tal, ele não quis mais escalar, ele pulou fora, né, saiu fora. E aí, o menino Hunter ficou quieto. Ele passou um tempo e ficou de boa, não falou com mais ninguém. Ficou quieto, ficou apagado politicamente, né, nos Estados Unidos, né, até o ano de 2015. Né, o ano de 2015.
Eles devem estar se perguntando, tá, o que aconteceu em 2015? 2015, cara, o Hunter, ele se estrepou, cara, porque o irmão dele, né, lembra que eu falei do irmão dele que tava junto com ele, sobreviveu no acidente? Então, o irmão dele, cara, ele foi de base, cara, ele teve um tumor no cérebro e foi de base, cara, acabou o irmão dele. Eles devem estar se falando, pô, triste, né, triste, cara. O Hunter, ele se afundou ainda mais, né? O cara já era um viciado em drogas e prostitutas. E ele se afundou ainda mais, é claro, né? Ele ficou maluco das ideias e aí se afundou. Só que tem uma coisa engraçada que eu tenho que falar, né? Que depois da morte do irmão dele, cara, né? O que você espera de um maluco desses, né? Ele, pô, né? Vai com vai chegar na família, vai cuidar da família do irmão dele. E ele levou isso muito a sério, cara. Porque ele pegou a mulher do irmão, cara. Depois que vazou as fotos lá do notebook lá, ficou claríssimo que ele pegou a mulher do irmão, né? Ele já tinha, né? Já tava meio assim, o pessoal já tava meio suspeitando. Depois que vazou as fotos, ficou claro. O maluco pegou a mulher do irmão, cara. O irmão morreu, o cara foi lá e pegou a mulher dele. Então, esse cara é muito bom, cara. Esse cara, ele é o melhor dos caras do mundo, cara. Ele foi lá e pegou a mulher do irmão, né? Mas fora isso, né? Fora ele ter pego a mulher do irmão, o Hunter ficou meio quieto, né? Eu acho que o Biden, o pessoal que tava no entorno dele, conseguiu abafar um pouco esse cara, né? Falar, ó, vamos tentar dar um jeito de deixar esse cara meio abafado aí, porque, mano, senão você vai se ferrar, Biden. Não dá, cara. Você aí que é vice dos Estados Unidos, vice-presidente dos Estados Unidos, você não pode, cara. Deixar um bosta desses ficar te trollando, velho. Você não pode, você tem que abafar ele e dar um jeito aí de zoar esse cara, porque senão você vai ferrar todo mundo aqui e a gente já era. E foi isso que aconteceu. O Hunter ficou meio abafado por um tempo, né? Só um fato curioso. O Hunter, cara, ele é um cara assim, guerreiro, ele lutou pela nação dele. E ele já foi dos Mariners, né? Mariners, sei lá como fala esses caras. Só que que aconteceu? O cara era mó cheirão, velho. Cheirão. O maluco vivia com um pozinho mágico no nariz lá. E aí pegaram ele no exame lá toxicológico lá. E aí o maluco tava cheirado. Então o Hunter era um Zé Cheirão, velho. Enquanto ele tava na marinha lá. E ele foi pego no exame toxicológico. Então ele se ferrou. Só que isso me levanta uma suspeita, cara. Quantos soldados, né, caras da marinha dos Estados Unidos, será que não estão, sei lá, meio afundados em drogas, né? Aí fica essa suspeita aí, né? Porque de onde ele conseguiu essas drogas, né? Sei lá, será que é tão fácil assim burlar o sistema da marinha pra entrar droga? Bom, sei lá. Eu sei que ele vivia cheirado lá, era um cheirão, né? Então ele foi expulso, né? E por isso que eu acho que ele tem essa filia por armas, né? Que ele já serviu, né, na marinha e tal. Inclusive, durante a campanha do Biden, o Trump ficava zoando o Biden por causa disso, que o filho dele tinha sido expulso da marinha. Meu, o Trump descia o pau no Hunter, cara. Eu achava até maldade, né? Eu ficava pensando, mano, é o filho do cara, né? Podia ter um pouco mais de respeito. É a mesma coisa que o Haddad lá, ficar xingando os filhos do Bolsonaro de graça, assim. Eu acho que é meio chato isso aí. Não sei, pelo menos eu. Mas depois que eu descobri as coisas que o Hunter fez e que o Biden também fez, aí eu falei, dane-se, velho. Dane-se esses dois, tem que aloprar mesmo, que nem o Trump tá fazendo. E foi isso, né? Passou esse tempo e tal. O Hunter quietinho, numa boa. Foi viver na vida, né? Prostituta aqui, droga lá. Normal, né? Traindo a esposa falando, mano, não dá, cara. A esposa do Hunter, ela ficou tão puta com ele que ela se divorciou dele. Porque o maluco, ele gastava o dinheiro todo, cara. Imagina que o pai dele deve mandar um cheque de $1 milhão pra ele por semana. Aí o maluco pegava esse dinheiro todo e queimava com prostituta, droga e outras mulheres. Não, prostitutas são outras mulheres. Então, ele queimava com tudo isso, cara. Era a vida do maluco. Não. Pô, meu pai me deu um dinheiro aqui, me deu uns $1 milhão, cara. Calma aí, deixa eu gastar tudo aqui com prostituta. Não é legal pra caramba. Era a vida do Hunter, cara. O Hunter fazia isso. Enquanto a esposa dele, que inclusive tinha filhos com ele, cara, ficava lá, né, sendo traída. E era isso que o Hunter fazia, né? Aí o Hunter foi passando a vida dele quieto, até que chegou um grande dia, que eu imagino que o Hunter tava lá se masturbando, olhando a tela do computador lá. I'm gonna jerk. Eu acho que é assim que eles falam, né? Jerk off, não, jerk off eu acho que é masturbar. Dane-se. Ele tava lá falando que ia gozar em inglês. E aí, mano, o que aconteceu? O Hunter gozou na tela do notebook dele.
E aí ele ficou lá, mano, puta, caraca, velho. Estou lascado, meu irmão. Nossa, ferrou, cara. Ferrou, deu merda, velho. Ele gozou na tela do notebook, cara. Aí o Hunter, né, no auge da inteligência dele, entupido de crack, o que ele resolveu fazer? Pô, vou lavar a tela do computador. Ele jogou água lá no notebook dele, tentando lavar. Ouvinte, é só um exemplo, viu? Não tô falando que isso aconteceu literalmente. Aí ele cagou ainda mais o computador, né? Ele limpou lá o gozo, só que ele cagou, velho. O computador ficou todo sujo de água, ficou todo molhado, não tinha mais como ligar. Aí o Hunter falou, putz, o que eu faço agora, né? Compro outro? Não, eu não posso comprar outro. O que eu vou fazer? Eu vou ir lá numa loja pra consertar meu notebook. Aí foi isso que o menino Hunter foi fazer. Aí ele foi até a loja, chegou lá na loja, né? E aí, pessoal, tudo bom? O pessoal da loja, tudo bom, Hunter Biden? Tudo bom. Aí ele entregou lá o notebook e beleza. Eu imagino que ele nem tenha falado o nome e só entregou lá na loja pra conserto. E aí, tudo bem, o cara foi consertar o notebook dele, né? O cara lá consertando. E adivinha, ouvintes, o cara que tava consertando o notebook dele. Adivinha, o cara era fã do Trump, velho. O cara era trumpista. O cara era lá um Trump Minion, cara. O maluco adorava o Trump. E aí ele falou, pô, esse cara tá demorando, ele tá demorando. E ele descobriu que o Hunter era da família Biden. Porque na matéria eu tava falando, na caixa de um negócio tava colado no computador, alguma coisa assim. Era uma espécie de brasão, alguma coisa assim da família Biden. E ele descobriu. E ele falou, pô, mano, esse cara aqui que me entregou o computador é da família Biden, velho. É o Hunter Biden. Esse cara tá demorando pra pegar esse computador, não quer voltar. Sim, ouvintes, o Hunter, ele teve a brilhante ideia, ele entregou o computador lá na loja, né, do trampista. E falou, dane-se, não vou me voltar pra pegar, não. Eu creio que ele esqueceu, cara, que ele tinha que pegar o computador. E ele ficou demorando lá e nunca mais voltou. Aí o cara que era trampista, ele falou, pô, o menino Hunter tá demorando pra buscar o computador, hein, cara. Pô, que é isso, hein, Hunter? Vou dar uma fuçada aqui, né, no computador do Hunterzinho, né. E foi isso que ele fez. Ele começou a fuçar no computador do Hunter. E ele descobriu umas coisas, cara, umas coisas muito legais. Umas coisas assim, pô, que legal, né, isso aqui que foi descoberto e tal. E aí o que ele fez? Pô, eu acho que dá pra ferrar esse cara, hein? E se eu ferrar ele, eu ferro o pai dele automaticamente, né? Então é isso que eu vou fazer. E foi isso que ele fez. Ele pegou, né, o computador, pegou todas as coisas lá do Hunter. E aí ele resolveu fazer o seguinte. Ele mandou lá pro pessoal do Trump, né? Pro pessoal de campanha lá do Trump. E esse pessoal de campanha do Trump começou a falar, ô Trump, tá vendo essas coisas, essas fotos aqui, essas merdas todas? É do Hunter Biden, viu? É do filho do Biden. E por isso que durante a campanha do Trump e do Biden, o Trump ficava zoando o filho do Biden assim, cara, de um jeito pesado, cara. Porque não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer, cara. O Hunter tava na merda, né? Ele ficava lá, aqui, ó, seu filho lá é mó viciado em crack. Aí o Biden, para, mano, para, não. Aí o Trump pegava e falava, seu filho aqui, ó, ele fica mexendo com prostituta. Aí o Biden pega e fala, não, é você. Cara, tem um debate dos dois, do Trump e do Biden, que, cara, eu acho uma bosta aqueles debates, cara. Debate presidencial, cara, geralmente é uma bosta. E esse não foi diferente. Que o debate era o seguinte. O Trump falava assim, seu filho tá metido até os dentes lá com mafiosos na Ucrânia. Eu já mandei perguntar, tal. Aí o Biden pegava e falava, é mentira. Agora quem tá metido com até os dentes com mafiosos na Ucrânia é esse cara aqui. E o debate foi isso, cara, o tempo todo, tipo, um falava que o filho do outro tava fazendo merda, e o outro falava, não, é você que tá fazendo merda. Era isso. Aí até a mulher lá que tava, né, aquela mulher que com certeza não era nem um pouco, né, isenta, né, ela foi lá e começou a interromper o Trump, né, e aí, bicho, o debate foi uma merda, cara, debate de merda total. Que é sempre assim, cara, o debate do Trump, a campanha toda do Trump, ele não tinha que debater com o Joe Biden, cara, ele tinha que debater lá com o cara que tava regindo o debate lá, que o cara tava guiando o debate lá, ele tinha que estar debatendo com aquele maluco. Porque hora ou outra ele fazia uma pergunta muito ferrada pro Biden, o Biden respondia, mentira, era você. E aí ficava lá,
velho, né, cansado. E aí o cara que tava guiando o debate lá, ele pegar e falar: ô Trump, calma aí, mano. Calma aí, não, você não pode falar assim com o Biden. Aí eles começaram a debater os dois. A campanha toda, cara, do Trump foi isso. Ele tendo que debater com o maluco que guiava o debate, não com o Joe Biden, né? E aí foi isso. Aí até aí, cara, né, apareceu lá no New York Times, né, o pessoal, o Trump, o pessoal aí dos Estados Unidos, é mentira do Trump isso aí, viu, cara? É mentira, não tem nenhum notebook, não tem nada disso não. Isso aí é história, eles estão inventando isso aí, é coisa de campanha, isso aí é... Não, pode esquecer, cara, isso aí é... Cara, não, velho, só ignora, velho, isso aí é coisa dos russos, entendeu? Os russos estão inventando tudo, porque os russos querem ajudar o Trump a ganhar de novo, e é isso e aquilo, né? Aí o pessoal ficava falando isso. E aí, os americanos, como não tinha foto, não tinha nada, né? O pessoal... Cara, vai ver que é verdade, né? Pô, dane-se, né? Deve ser verdade. Não tem nada a ver isso aí é história do Trump. E beleza, o Biden foi lá, né? Ganhou as eleições, né? O Joe Biden, né? Joe Biden ganhou as eleições. Ficou feliz lá. Ganhei. Ficou lá, mano, nossa, fez uma festa desgraçada, né? Os democratas lá saíram na rua lá com os cabelinhos rosa lá, com os cabelinhos coloridos. Né, e começou a pular lá, dançar, aquela coisa assim, né? Aquela coisa sem alma dos democratas lá, todo mundo feliz, tal. Os soy boys fazendo aquela soy face de alegria lá. Oh, o Biden ganhou! Né, aqui no Brasil, cara, quando esse maluco ganhou, eu fiquei puto, cara. Eu fiquei puto, cara. Se eu fosse rico, eu tava lá no Capitólio também, cara. Brincadeira, hein? Isso aí é brincadeira, hein, YouTube? Mentira. Eu não faria isso, cara, até porque não é meu país, cara, mas... Cara, eu entendo os caras que entraram lá, cara, porque ficou, essa eleição, cara, foi muito bostola, cara, foi muito merda. E aí, né, aconteceu todos esses eventos, e aí o Biden, né, seguiu governando. Né, o Biden tava governando numa boa, tal, né, a pandemia lá, o Biden, cara, a gente já pegou a pandemia, mas, né, mais controlada, né, que o Trump entregou pra ele pegou, assumiu em 2021, né, a pandemia... Foi pesadona assim em 2020, 2021 ainda teve algumas merdas assim, mas mais controlado, né? A mídia toda a favor dele, né? O establishment, né? Todo a favor dele, né? Aí o pessoal aqui, cara, você ligava lá na Rede Globo ou na Cultura, parecia que o Biden tava fazendo um excelente governo, né? Eles falavam assim, o Joe Biden já zerou as filas de não sei da onde, já fez isso e aquilo, tal. Todo mundo elogiando, né? Aí o Biden começava a falar assim, a Amazônia, cara, esse negócio de Amazônia aí, desse Bolsonaro aí, cara, eu acho que é melhor ser nossa essa Amazônia aí, porque o Bolsonaro é otário, velho. Ele é otário, esse Bolsonaro, velho. Esse Bolsonaro aí, ele faz umas coisas assim, cara, que é merda, velho. E todo mundo é verdade, cara. Todo mundo lá, né, os caras lá internacional, já tava querendo pegar a Amazônia, já tinha virado festa o governo do Biden, né? Só que aconteceu um fato que começou a deixar o Biden preocupado, né? Os russos, né, que estavam lá quietinhos, né, o Putin lá tava de boa, quieto na dele, né, tal. Começaram a movimentar lá uns carros, umas coisas assim, né, sabe aquele trabalho de formiguinha, tal, né, uns caminhões perto das fronteiras lá da Ucrânia. E aí, eu acho essa parte muito boa, cara. Essa parte eu acho muito legal. Porque tava acontecendo um serviço básico, né, que a mídia mainstream faz, que é o quê? O alarmismo, né? Os caras começaram a falar, meu Deus, os russos vão atacar a Ucrânia, os russos vão dizimar a Ucrânia, o povo ucraniano vai sofrer, meu Deus, não, né, aquele desespero todo, e aí o pessoal, não, os russos não podem fazer isso é uma injustiça, tal. E aí, eu aqui, super bra, observando toda a situação, né, eu sou um cara mais moderado, eu tava pensando assim, cara, os russos não vão entrar na Ucrânia, eles estão só zoando lá. O Putin tá só fazendo a zoeira dele, deve tá só, mano, vamos gravar uma pegadinha aí, assustando os ucranianos, veja no que deu. É isso aí que eles estão fazendo, cara, eles estão de boa, né, os carros ali passando, e os russos só falando, é um exercício, filhão, é um exercício aqui dos carros, velho, relaxa. Eu tava caindo na versão dos russos, né, até porque, né, tem aquela teoria, né, do nosso amigo William Menefrego, né, o William Mão no Negro, sei lá, né, como vocês quiserem chamá-lo. E é uma teoria que fazia sentido, cara, mas caiu por terra, né? Nos últimos anos essa teoria até que fazia sentido. Que era a teoria do quê? Nada nunca acontece, Não, acho que era isso mesmo. Nada nunca acontece, né? Nada nunca acontece. Então os caras ficam lá, tipo... Não é nada nunca acontece. Porque se o nada nunca acontece, então nunca acontece nada. Bom, era a teoria de que nunca acontece nada, né?
Não, que raiva, cara, Não, não acontece nada nunca. Sei lá, cara, eu me perdi aí no texto. Mas essa teoria consistia no quê? De que tipo, cara, as coisas vão continuar do jeito que estão, merdola. Não vai ter nenhum grande ditador, nenhum grande herói. Não vai aparecer nada disso pra salvar o mundo, pra tirar a gente dessa ditadura maldita que tá regendo o mundo há alguns anos, né? Então dane-se, cara. Dane-se, entendeu? Essas coisas vão continuar do jeito que estão. Viva a sua vida, né? Surf, né? Surf na Caliuga, né? Viva a sua vida numa boa, que é isso que vai acontecer, cara. É a merda pra sempre. Eu também era um pouco adepto dessa teoria, né? É uma teoria meio Black Pill. Essa teoria meio, triste, né, cara? Que, as merda aí, tudo acontecendo e ninguém vai salvar a gente. Que bosta, né? Mas, e aí que tá o mas, né? O famoso mas. Aconteceu alguma coisa. Eu lembro que eu tava jogando videogame, né, cara? Oi, tive que dar mais um corte, peço perdão aí. É porque passou um barulhão aqui na minha rua, né? E aí é meio bosta, né? Mas tudo bem. Eu lembro que eu estava jogando videogame, né? Numa boa lá, né? Jogando lá meu Battlefield lá, monstro e tal. Voando lá, fazendo kill a rodo. Eu tava numa party, né? Conversando lá com o meu amigo. E meu amigo falou, você tá vendo aí que os russos estão atacando a Ucrânia? Aí eu peguei e falei, cara, não, nada, isso é história, meu. Os russos atacar a Ucrânia. Não vão atacar não, tal. Apesar que bem lá no fundinho, cara, eu tava bem afim que isso acontecesse, cara. Porque, não que eu queria que o pessoal ucraniano se desse mal, mas, cara, tava na hora de alguém dizer basta, né, pra essa merda toda, né. Não tava dando mais pra aguentar. E aí eu falei, não, mano, você tá de história, eles não vão atacar. Aí o meu amigo falou, não, cara, olha agora, os russos estão invadindo a Ucrânia, literalmente isso. Aí eu falei, caramba, será que é verdade? Aí eu peguei, né, pausei um pouco lá o meu Battlefield, né. E eu peguei, entrei no Twitter e tal, e dei uma olhada, e eu só vi as bombas lá caindo no meio da Ucrânia. Aí o pessoal falando, urgente, russos começam a atacar a Ucrânia. Aí eu falei, caraca, meu Deus, tá acontecendo alguma coisa mesmo. E foi aí que a teoria do William Mão no Negro caiu por terra, né? Apesar de ser uma teoria boa, caiu por terra. Porque agora a verdade está aí, cara, alguma coisa aconteceu. Então essa teoria de que nunca vai acontecer nada caiu por terra. E foi isso, ouvintes. Aí eu falei, caramba, né? Os russos estão invadindo a Ucrânia. E eu imagino que nessa hora o Sleep Joey, ele gelou o rabo, cara. O rabo do Sleep ficou trancado. Porque acabou, cara. A merda tá consumada, velho. Os caras estão invadindo o país que tá na cara que seu filho tem conexões profundas lá, e você também. Você tá na merda, Joey. Você tá na merda. Eu imagino que aconteceu igual. Eu não sei se vocês já viram aqueles filmes de guerra lá da Segunda Guerra Mundial, que quando os aliados começam a invadir os campos, né, os campos de concentração, sempre mostra lá os NS assim correndo igual barata tonta, assim pros dois lados, assim tudo desesperado. Ai meu Deus, o que eu faço? Ai. Aí eles pegando os papelzinhos lá, queimando os papel tudo, queimando os arquivos tudo, né, que eles precisam queimar aquelas coisas, porque senão os aliados vão descobrir as merdas, né, que estavam acontecendo lá. E eles queimam tudo assim, nossa, naquele desespero. Eu imagino que foi isso, cara. Eu imagino que nos lugares assim onde o nosso amigo Joe Biden tava, ele já mandou a ordem no mesmo dia, cara. Ele já falou, apaga todas as merdas que tem aí, minha e do meu filho, cara. Agora, pra já. Eu acho que foi isso que aconteceu. E aí, os nossos amigos russos, eles estão, né, dominando a Ucrânia, né? Se você não segue lá hoje no mundo unipolar, né? No mundo americano, né? Esse cara aí, você tá vendo umas notícias um pouco mais, né, um pouco melhores, né? Eu gosto de ver o Farinazo, o Geoforça, o Anitablian, esses caras. Eu acho esses caras bons, né? Particularmente, eu tendo a confiar na versão deles, né? Até porque o cara, mano, esses dias eu entrei lá tava vendo o Twitter do Hoje no Mundo Militar, e aí o cara tava comentando lá, mas o líder europeu caiu. Aí eu fui ver o pessoal que segue ele lá, os caras fazendo uma puta ginástica, cara, aquele xadrez 4D, falando assim, mas isso não tem nada a ver com a guerra, isso não tem nada a ver com o Putin, não tem nada a ver com não sei quem, isso não tem nada a ver. Aí eles começaram a falar, esses países trocam de primeiro-ministro toda hora. Cara, é muito bom esses caras, eu acho esses caras muito engraçados, cara. Eles não conseguem aceitar a realidade, cara, eles não conseguem, cara. Eu fico imaginando aqui o que leva, né, um maluco
a torcer pra esses países, cara, pra torcer. Eu não torço pra ninguém, né? Particularmente eu tenho uma... eu torço sim, vou ser sincero. Eu realmente quero que a Rússia, né, passe o pau na cara desses desgraçados, porque eles estão ferrando a gente há anos, cara. E a Rússia, cara, ela tá mais chegada no Brasil do que Estados Unidos e esses outros países, né? A Rússia já salvou o Brasil aí de perder a Amazônia, né? Caso vocês não saibam. Então eu torço pra Rússia. Mas eu não torço assim de que, tipo, se hoje o comandante Farinas falar assim, ó, a Rússia tá perdendo, eu vou começar a contestar, vou começar a falar que não. Não, eu vou acreditar, ué, fazer o quê? Eles estão perdendo, acontece, é a vida. Mas, esses caras não. Esses caras, eles torcem num nível tão grande pra Alemanha, pra UK, né, que seria Reino Unido. Eles torcem num nível tão grande que eles não conseguem aceitar a realidade de que esses caras estão perdendo, cara. Eles estão perdendo economicamente, e se eles tentarem alguma coisa, eles também vão perder militarmente. Eles não conseguem aceitar isso, cara. Eles têm esse problema. Eu acho engraçado esses caras. Eu realmente acho engraçado. Mas, né, a questão não é essa. A gente não tá aqui pra discutir essas coisas, né? E aí os russos, eles começaram a avançar sobre a Ucrânia, né? E eles estão num nível assim, tão ferrado, que eles tomam a Ucrânia na hora que eles quiserem. Essa é real. Ah, Superbra, se eles tomam a Ucrânia na hora que eles quiserem, por que eles ainda não tomaram? E aí que tá. Aí que tá o real xadrez 4D. De que compensa eles vencerem essa merda agora, né? Tomarem a Ucrânia, ou sei lá, vencerem a G e saírem fora de lá, sei lá, fazer o que um país campeão de G faz, né? Que é castrar o outro geopoliticamente e começar a tomar decisões, fazer escolhas por esse país, né? Por quê? Porque eles não vão fazer isso pelo seguinte fato, cara. Vocês estão vendo como a Europa e os Estados Unidos estão em agonia, então não faz sentido para eles saírem de lá agora. Não faz sentido algum. Se eles saírem de lá agora, vai ser uma burrice histórica. Porque lembra, lá no comecinho, quando falaram, ó, a Rússia não consegue ficar lá mais que um mês não, viu? Mais que uma semana os russos já vão começar a passar fome lá na Rússia, né? Eram essas notícias que saíam, né? Lembra lá no comecinho, quando tava tendo essas notícias, que os russos eles tinham que ganhar rápido? Se eles realmente quisessem ganhar rápido, eles teriam ganho. Mas nosso amigo Vladimir, ele entendeu uma coisa, que é uma coisa, um ditado bem legal, que eu ouvi lá no Geoforça lá, que é o seguinte: quando você põe um daqueles curativos, né? Eu sou um cara moderadamente peludo, né? Eu não tenho muitos pelos assim, né? De ser um urso, mas eu tenho pelos, né? Tenho alguns pelos no corpo. E aí, se eu fosse no estúdio de depilação, né? Chegando lá, eles iam usar cera lá pra depilar o Superbra, né? E eles iam puxar, né? E quando eles puxam aquela cera, dói pra caramba, né? Que, pô, tá arrancando seus pelos, né? Eu já vi algumas vezes que até saem umas bolinhas de sangue assim, né? Que arranca mesmo e dói pra caramba. E aí eu ia sentir muita dor. Mas eu ia sentir dor só na hora, né? Porque depois de uns 5 segundos de uma dor agoniante, a dor ia aliviando e pronto, dane-se, passou a dor. Só que agora, se a mulher do estúdio de depilação pegar um negócio e for tirar assim, ó, tic, 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 vai doer muito mais, cara. Porque ela vai ir tirando aos poucos, cara. Nossa, só de imaginar dói. Vai doer muito, cara. Ela vai arrancando os pelos aos poucos, cara. E isso vai doer demais. Vai doer muito. E é igual que também quando você faz machucado, que você tá lá tirando a casquinha e sai tirando aos poucos assim, vai doendo assim. E se você tira de uma vez, também vai doer muito. Mas vai doer bem menos do que você ir tirando aos poucos, né? E é isso que o Putin tá fazendo. Se ele ganhasse a G de uma vez, ia doer na Europa. Mas ia ser só aquela dorzinha assim, dane-se, cara, entendeu? A gente continua a nossa vida aqui, dane-se. Mas agora, se ele ganhar a G em um ano, ficar lá 3 anos, né? Essa situação econômica aí, a Europa não vai aguentar. A Europa vai ruir, assim como os Estados Unidos. E é isso que tá acontecendo. E a questão é, o nosso amigo Sleep Joey, ele tá muito mal avaliado. E é aí que eu acho que volta a coisa. Porque, cara, eu não sei vocês ouvintes, mas perto da eleição lá que vai ter no Congresso dos Estados Unidos, essa coisa toda do Hunter voltar à tona, eu não sei vocês ouvintes, mas eu sinto um cheirinho aí de que os caras, mano, vamos chutar o Biden, esse velho aí tá ferrando nossos esquemas.
Ele perde o Congresso, ele tá fazendo muita cagada. Eu acho que realmente querem chutar o nosso amigo Joey. É o que eu penso, pelo menos. E vai assumir a menina Kamala. E eu não ironicamente, cara. Agora os ouvintes vão ficar puto comigo. Mas eu não ironicamente, cara. Entre ser governado por um velho senil e aquela Kamala, eu prefiro ser governado pela Kamala, cara. Porque pelo menos a Kamala não tá senil, cara. Não tá ultrapassada, né? Ela é cruel. Aquela menina, essa Kamala Harris, só de olhar nela eu já vejo o anticristo, cara. Só de olhar nela, assim, só de bater o olho eu falo, mano, essa menina aí, ela é serva do cara, velho. Mas pelo menos ela não tá doente, cara. Não tá gaga igual o Biden. E aí, né, o pessoal vendo, ó, a merda vai feder muito pesada pra gente. Os russos já estão lá. Eles estão descobrindo as coisas. Então o que a gente faz? Vaza essas merdas do Hunter, cara. E eu acho que é por isso que vazou as merdas do Hunter. E agora que vem a parte legal. A parte que os ouvintes esperaram pra ouvir. Que é o seguinte. Esse cara é muito bom, cara. Esse cara é o melhor de todos, cara. Esse cara é muito bom. Eu tenho que bater palma pra ele. Cara, vazaram lá as fotos do Hunter, né? E aí, tinha vídeo do maluco pesando o crack, né? Pesando lá o crack, falando com a prostituta. E aí, quanto crack que eu tenho aqui? Tinha foto do Hunter com arma, pelado, segurando arma. Tinha vídeo do Hunter, um vídeo lá dele na banheira, com a mina passando o pezinho nele. A mina, essa era de maior, então eu acho que eu posso dizer que eu achei aquele vídeo bem legal. Mentira, eu não assisti o vídeo, mas o pezinho da mina era bonito. Eu sou um cara assim que gosta de mulheres com pés bonitos, cara. Eu não consigo me imaginar. Sabe, cara, uma coisa que eu acho feia, cara. Paniquete, cara. As minas é toda encorpada, chega nos pés, parece uns pés de dragão, mano. Vai se ferrar, credo. Cuida desse pé aí, ô vagabunda. Mas, né, tava lá, a mina lá passando o pezinho nele na banheira. Eu tava vendo um compiladinho lá que fizeram zoando ele. Aí tinha esse vídeo, eu achei engraçado. E aí, cara, tem muita coisa. Mas tem algumas fotos que são meio comprometedoras, né? A primeira é que ele pegou a filha do Obama. Já de primeiro eu solto isso. O cara pegou a filha do Obama, velho. Olha que maluco filho da mãe, desgraçado, cara. O cara foi lá e pegou a filha do Obama. A segunda, cara, é que tem foto do Sleepy Joey lá, dando beijo em menor de idade, né? Então, meio merda, né? Outra também é que tem foto dele mesmo, cara. Essa aí eu achei bem nojento. Que é um monte de criança, assim, botando o pé no peito dele, cara. Que nojo. Aí é nojento, cara. Quando é uma mocinha, assim, uma moçoela lá, né, aquele climão, assim, é legal. Agora quando é um monte de criança, velho, as crianças sentadas, assim, em volta dele, botando o pé no peito dele. Que nojo, cara. Cara, eu não sei como esses malucos, eles começam a ter essas coisas por criança, cara. Eu não consigo entender, cara. Vou até... Cara, o cheiro, só o cheiro de pessoa pequena. Quando eu falar pessoa pequena, entenda que eu estou falando de child, né, de kids. Só o cheiro de pessoa pequena já me deixa com nojo, cara. Esse cheiro de todinho, cara. Que nojo, cara. E esses caras, eles conseguem, cara. Que nojo, cara. Tem que ser alguma... Cara, eu acho que isso aí é muita pornografia. Mais os abusos que ele sofreu na infância que fazem com que esse cara seja desse jeito, cara. Porque eu tenho nojo, eu tenho um completo desprazer só de estar no mesmo ambiente que tem uma pessoa pequena, cara. Sabe? Esse jeitinho chato delas, cara. Cara, eu nem sei como que eu quero ter filho, velho. Porque eu não aguento, cara. Quando chega pessoa pequena perto de mim, eu fico puto, cara. Eu não gosto. Mas esses caras, eles têm prazer por isso, cara. E aí, vazou essas coisas do Hunter tudo, cara. Só que vazaram algumas coisas que politicamente vão quebrar ele e o pai dele. Que é o seguinte, a primeira ele tá metido até os dentes com a China também. E o Trump falava disso. E na campanha lá todo mundo desmentia, falava que não, tal. Que o Trump tava sendo lá um anti-China do caramba, né? É engraçado que hoje em dia toda a América é anti-China, né? Eu lembro até hoje que quando tava tendo aqueles memes dos chineses, na época que era o Trump, todo mundo criticava, falava isso aí é xenofobia, isso aí é xenofobia, né? Xenofobia, né? Tem xeno que é com povo e chino, né? Era os dois, né? Esse Trump aí é um monstro, ele odeia a China, tal.
tal. E aí eu ficava lá, não, aqui eu odeio a China. Né, que na época era meio bolsominion, né? Aí eu ficava, aqui eu odeio a China, esses chineses aí querem dominar o mundo, não sei o que, eles que fizeram essa pandemia. Eu ficava lá, todo bostola lá. E aí, passou-se o tempo e hoje em dia, cara, é normal. Hoje em dia é normal. Se você procura aí China Memes aí no YouTube, tu vai achar um monte de coisa. Tem o John Cena, tem o The Hulk lá, The Hulk, né, que é o The Rock chinês. Tem um monte de coisa. Tem aquele menino lá, o que dança lá. Tem um monte de coisa. Todo mundo zoando, os americanos todos zoando e ninguém fala nada. Então agora pode, né? Agora a China é mal mesmo. Agora a China ficou do mal. Agora eu entendi, né? Na época que era o Trump avisando da merda, ninguém achava a China do mal. Agora que é o Biden, agora ela ficou do mal pra vocês. Legal. Bom, e se o americano achar do mal, eu acho do bem. Então estou do lado da China. Brincadeira, meu ouvinte. Brincadeira, né? Eu só acho que, né, vocês já entenderam, né? A propaganda anti-China só tá acontecendo porque tá na cara, né, que a China vai bater eles economicamente. Já até bateu, se eu não me engano. E eles estão ferrados, né? E aí, o nosso amigo Hunter tava metido até os dentes com a China e metido também até os dentes com os ucranianos, cara, fazendo negócio com os ucranianos, inclusive com a máfia ucraniana, né? Esses caras cruéis lá da Ucrânia. E na época da campanha do Trump, ele tava avisando tudo isso e ninguém escutou. Inclusive o Trump, né, usou o poder e a influência de presidente dele para chegar lá no Zelensky, né? Que eu falo Zé, né? Que ele é Zezão. Zelensky chegou lá e falou: Zelensky, faz o seguinte aí, cara. Dá uma investigada nesse Hunter Biden aí, porque ele é otário. Só que o Zelensky, bichinha que era, já desde a época, falou: ai, Trump, não pode, amor, não pode fazer isso, cara, tal. E aí não rolou nada. E acabou que o Trump quase foi empichado, né? Porque começaram a falar que ele usou a influência dele para investigar uma pessoa, né, tal. E os democratas fizeram mó esperneio, mas não deu em nada, né? Não deu em nada. E aí, cara, deu toda essa cagada pro nosso amigo Hunter, cara, que agora foi completamente vazado, cara. Tem vídeo do maluco com pessoa pequena, tem vídeo do maluco com prostituta. Cara, tem tudo lá, cara. Tem tudo, cara. Tem tudo, cara. Tudo. E aí, já se aproximando do final, chega aqui a teoria que eu tava falando antes, cara. Vazaram isso agora, né? Todo mundo, cara, você tem que pensar assim: todo mundo do Deep State, todo mundo que tava mais assim, eles já tem noção disso, cara. Eles já sabem dessa merda aí, ó. Faz tempo, ouvinte. Faz tempo que eles já sabem de tudo isso. Eles já sabem dessa bosta. Só que é o seguinte: eles não falavam, óbvio, né? Porque o Biden primeiro tava usando a influência dele. E pros democratas, e pra esse pessoal negocia entre si. Eles estavam falando: ó, não vai compensar, vai ferrar o Biden agora e a gente precisa dele. Só que eu acho que eles perceberam que eles não precisam mais do Biden. Eles perceberam que o Biden tá fazendo muita cagada. E eu acho que eles querem tirar o Biden do jogo. E aí por isso que eles vazaram essa merda agora. Então essa merda do Hunter ter vazado agora é estratégico, já pra ferrar o Biden, entendeu? Pelo menos é o que eu acredito. Ou se não, também pode ter sido uma carta dos russos, né, junto com os chineses. Porque os chineses e os russos também já tinham conhecimento disso, amigo, ó. Faz tempo. Até porque os russos, cara, eles têm os melhores hackers do mundo, cara. Então é por isso que eu falo, ó, se você ficar aí xingando Rússia na internet, xingando esse pessoal da Rússia, começando a falar: eu sou anti-russo, sou russofóbico mesmo, toma cuidado, cara, toma cuidado. Porque pra vazar suas fotos aí na internet, seus dados, filhão, ó, 2 pulos pros russos, cara. 2 pulinhos. Então, cara, fica na tua, fica pianinho, cara, fica de boa, entendeu? Demonstre sua opinião com cautela e com respeito, porque se você ficar nessa daí de anti-russo, russofobia, tu vai quebrar as pernas e vai ser hackeado, velho. Eu não tô brincando. Esses caras aí da Rússia, filhão, eles não são brincadeira leve não, velho. Eles hackeiam mesmo. Tanto é que eles hackearam até o site lá do Anonymous lá. Eles foram lá e hackearam os hackers. Então, toma cuidado, cara. E eu creio que é isso que também pode ter acontecido, né? Os russos hackearam lá as merda toda e agora estão vazando essas histórias aí do Hunter já pra ferrar o Biden, né? Já pra zoar com o Joe Biden, né? Bom, se é verdade ou não, eu não sei. A questão é que agora o Biden já tá morto politicamente, cara. Não vai ser reeleito.
os democratas, ou eles vão dar um puta tapetão de novo, ou eles vão botar alguém pra pôr no lugar do Biden, que eu acho que eles vão fazer. Eles vão arrumar algum outro político, ou vão botar a Kamala mesmo e deixar o Biden pra escanteio. Alguma coisa eles vão fazer, mas pra mim seria uma grande surpresa se em 2024, se é que vai ter eleição, como eu falei, se em 2024 eles lançassem o Biden de novo pra reeleição, cara. Eu realmente ia ser uma puta surpresa, cara. Mas tá aí, né? Tá aí. Bem, ouvintes, é isso. Esse cara aí, Hunter Biden, cara, quando vazou as merda dele, eu ia fazer de um outro tema, mas quando vazou essas merda do Hunter Biden, eu não consegui, cara. Eu falei, preciso fazer falando desse cara. Eu fiquei feliz. Achei que ia ser ruim, mas foi bom. Eu consegui falar bem dessa vez. Tirando as bosta das motos que passam aqui na rua e alguns cortes que eu tive que dar por motivos de força maior, acho que foi bem. E é isso aí, ouvintes. No mais é isso. Gostaria de dar um abraço aí bem apertado em todos vocês, né? E é isso aí. Tchau, tchau.